A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado na Bradesco Esportes FM. Começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte. Boa noite para você também que acessa o portal band.com.br e também a nossa página na internet, onegocioesporte.com.br. Começando mais um programa e comigo aqui ao meu lado na apresentação, o também jornalista Alexandre Caralta. Boa noite, Caralta. Boa noite, Sérgio. Boa noite, ouvintes. O Negócio é Esporte de hoje abre o baú de lembranças douradas do futebol brasileiro. Mesmo quem não viveu a Copa de 70, por exemplo, tem gravado na memória o drible antológico de Pelé no goleiro Mazzukiewicz do Uruguai. Ou os dribles de Garrincha em 62, as tabelinhas de Bebeto e Romário em 94... Mas quanto vale essa memória? Como transformá-la num negócio à altura desse patrimônio alcançado pela marca Brasil no mercado mundial da bola? Só para se ter uma ideia, o Barcelona arrecadou em 2012 cerca de 35 milhões de euros só com as visitas guiadas no seu museu. Para responder essas perguntas, explicar como a história do futebol brasileiro pode ser preservada e virar também uma fonte de negócios e de renovação de público, a gente conversa hoje com o diretor comercial da RT4 Esportes, Diego Torres. Diego é o representante comercial da exposição Brasil, um país, o mundo, que percorre as 12 cidades sede da Copa, com um acervo dos momentos históricos da nossa seleção. Mas antes desse bate-papo, vamos a um rápido giro sobre as novidades dos negócios esportivos. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. O Manchester United negocia o maior contrato de material esportivo da história do esporte. Se fechar o acordo com a Nike, o clube inglês, sexto mais valioso do mundo, vai embolsar o equivalente a 2,3 bilhões de reais nos próximos 10 anos, ou cerca de 230 milhões de reais por ano, mais que o dobro dos 91 milhões atuais. Enquanto o negócio não sai, o Real Madrid segue com um contrato de patrocínio mais farto, 121 milhões de reais por ano. Agora, Cristiano Ronaldo, eleito o melhor do mundo na temporada 2013, acumula o título de jogador mais rico. Segundo o portal inglês Goal.com, a fortuna do atacante português soma o equivalente a 476 milhões de reais. Neste ranking dos mais endinheirados, que já foi liderado pelo inglês David Beckham, Messi é o segundo e Neymar o sexto. Falando em Neymar, o presidente do Barcelona, José Maria Bartomeu, assumiu que as investigações sobre a transferência de Neymar arranharam a imagem do clube. O dirigente garante que toda a transação foi feita da maneira correta, mas reconhece que a repercussão do caso pode afetar a maneira como o mundo vê o Barcelona. O clube catalão pagou o equivalente a 44 milhões de reais em impostos a título de contribuição voluntária, depois que o juiz do caso seguiu adiante com o processo. A justiça alemã bateu o martelo e condenou o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, a 3 anos e meio de prisão. Ele confessou no tribunal ter sonegado o equivalente a 60 milhões de reais. Uli afirma que está feliz com o esclarecimento do caso e se diz arrependido. Graduado em Marketing Esportivo e Relações Públicas pela Leeds Metropolitan University e em Business Foundation pela St. Giles, ambas no Reino Unido, Diego Torres é o diretor comercial da RT4 Esportes. Com MBA de Gestão de Negócios pelo IBMEC, Diego já trabalhou em diversos projetos esportivos no mercado europeu, como o SoccerX, Brazilian Soccer Schools, o C e o Optimal Players Investment Fund. Diego também foi embaixador do Sheffield na América do Sul. Diego, boa noite. Obrigado pela sua participação aqui no Negócio Esporte. É um prazer receber você aqui. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Caralto. Queria dizer também que o prazer é todo meu de estar aqui. Prazer conversar com vocês. É uma honra. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, Diego. A RT4 Esportes, em parceria com a Associação dos Campeões Mundiais, o Furnas, realizou a exposição itinerante A Pátria das Chuteiras, que reunia aí diversas peças originais de todas as Copas desde 1930
tem uma variedade muito grande de troféus e tal, vídeos dos campeões mundiais. Queria que você começasse explicando como é que surgiu essa ideia. Então, primeiro a Associação dos Campeões Mundiais surgiu num bate-papo entre o filho do Gilmar Neves e o meu avô, Carlos Alberto Torres. Nessa conversa eles chegaram à conclusão que deveríamos nos unir para criar uma instituição que pudesse ajudar aqueles ex-atletas campeões mundiais que não conseguiram receber a receita que os atletas de hoje em dia recebem. Então, juntamos todas as nossas forças, unimos todas as nossas ideias e nós criamos a Associação dos Campeões Mundiais. Essa associação, ela tem como filosofia, como objetivo, poder retribuir aos atletas o que os atletas deram ao esporte, reforçando que são campeões mundiais. Então, geralmente, no mínimo 15% de qualquer evento, qualquer receita feita, tirando o custo, revestida para aqueles campeões mundiais que estão precisando de algum tipo de ajuda, seja para pagar uma conta, pagar um plano de saúde, fazer um exame, o que for. Diego, atualmente a exposição Brasil, um país, um mundo, percorre as 12 cidades sedes da Copa do Mundo, né, e resgata esses momentos históricos da seleção, né? Você, através da RT4 Esportes, é o representante comercial dessa exposição. Qual a importância da memória do esporte para os negócios do esporte? Então, vou dar um exemplo aqui. Nos Estados Unidos, o mercado de memorabilia já acontece já há muito tempo. No Brasil, a gente está tentando trazer isso de uma maneira um pouco menos agressiva, até porque o Brasil está vivendo um momento agora muito forte, Copa do Mundo. O Neymar é uma imagem que está sempre em alta, então a gente está tentando trazer a memória de volta ao público brasileiro. Como é que a gente faz isso? A gente pegou todo o acervo dos campeões mundiais junto a um colecionador e a uma empresa inglesa chamada Footwise, e nós criamos essa exposição. Essa exposição, ela tem conteúdo suficiente para fazer mais de 20 exposições simultaneamente, porém a gente faz 3 em 3. A ideia é poder não só resgatar o espírito do futebol, mas também botar em alta aqueles grandes craques que representaram o nosso país e tiveram sucesso. A gente sabe aí que tem uma distância entre, né, o reconhecimento dos craques aí do passado, aqueles que ajudaram a construir a história, né, e esse patrimônio, essa marca, né, especialmente da seleção brasileira, e os dividendos que hoje a seleção brasileira rende particularmente, claro, a CBF, que é a proprietária dessa marca, né? Como é que vocês esperam transformar essas ações, essas iniciativas que, claro, têm um caráter social, mas como é que vocês esperam transformá-las também, né, numa fonte de receita, de maneira que esse passado, claro, ele seja, ou essa distância ela seja encurtada, mas também que isso aí se transforme, como eu disse, numa fonte de receita? Então, as exposições, por exemplo, as exposições são abertas ao público. Então, quem quiser ir, pode entrar, pode ver, pode tirar foto, pode filmar, pode fazer o que quiser. A gente aproveita para, junto à associação, levar sempre, no mínimo, 3 campeões mundiais por cidade, para poder fazer a abertura e para poder estar presente durante algum momento da exposição. Com isso agrega muito valor ao projeto, isso traz muito valor ter campeões mundiais ali, ter aquele acervo que é altamente exclusivo, ninguém no mundo tem, que a gente está expondo. Então, isso acaba sendo um punchline para as empresas apoiarem, né, a nossa proposta. Então, muitas empresas, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Correios, que são os patrocinadores desse projeto, eles estão ali e estão vendo que, na verdade, onde o Brasil está, o Brasil é pentacampeão. Por quê? Porque aqueles caras lá atrás trabalharam duro para isso tudo acontecer. Então, a ideia é essa, é pegar o ponto inicial de tudo e trazer de volta para a superfície, para todo mundo poder ver o porquê, de onde veio toda essa magia do futebol brasileiro. A gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor comercial da RT4 Esportes, o Diego Torres, a RT4, que é responsável pela exposição Brasil, um país, um mundo.
Diego, só para o ouvinte ligado aqui no Negócio Esporte ter uma referência, né? Quanto é que vocês investiram nessas exposições e qual é o retorno esperado? Então, o investimento inicial não foi nem um investimento grande, foi um investimento de tempo e organização, porque o acervo já estava praticamente ali para a gente pegou esse acervo, a gente montou um projeto e a gente foi atrás dos patrocinadores. Esse projeto é um projeto que tem um custo alto, porque o seguro, né, para fazer uma exposição como essa, com peças altamente exclusivas, históricas, é que nem um museu. Se pegar um quadro do Leonardo da Vinci para expor ali, tem um seguro para botar aquilo ali. É uma peça que tem um valor que é quase imensurável. É um valor único e uma peça que não pode ser recuperada, substituída, né? Exatamente. Então, dependendo do local onde está sendo a exibição, está sendo exibido, o valor altera. Então, mas as exposições do Brasil, país, o mundo, giram em torno de 1.000 metros a 1.000 metros a 1,5 metros. Vai em torno de 3 milhões, 5 milhões, mais ou menos isso aí por cota que a gente vende, entendeu? Por cota de patrocínio. É. Falando em patrocínio, Diego, você listou há pouco, né, alguns apoiadores e tal, e todos eles ligados à verba pública, né? É só uma coincidência ou vocês estão mesmo articulados mais com os governos, com esse tipo de patrocinador? Ou tem uma perspectiva de captar também na iniciativa privada? Como é que está essa negociação? Então, para as próximas etapas, para as etapas finais, na verdade, de Rio e São Paulo, a gente está procurando esse incentivo privado. Mas, como nós temos também, a gente trabalha muito com a lei de incentivo e projetos que pode pegar ISS, ICMS e esse tipo de receita, essas empresas elas acabam gostando desse tipo de incentivo, gostam bastante de interagir dessa forma. Então, para a gente é ótimo, porque ter grandes empresas apoiando esse projeto traz mais credibilidade ao projeto, e até para uma empresa privada, sabendo que empresas como Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica estão dentro do projeto, incentivando, e como os maiores patrocinadores, né, com o Patrocínio Master, isso para a gente traz muito valor mesmo. Até no caso de uma empresa privada, se ela quiser comprar uma cota para incentivo fiscal, a gente também pode fazer isso. Não é algo que está fechado só para empresa pública. Essa gestão, todas essas iniciativas, né, é feita pela sua empresa, ou empresa da qual você é diretor, né? Como é que é essa relação com os chamados, hoje a gente chama de embaixadores, né? Com os craques do passado e tal? Como é que é feita essa relação? Eles têm algum tipo de gerência e tal? Ou chancelam? Como é que é feita essa separação na gestão desse projeto? Não, é algo completamente separado. É só para reforçar, a empresa que praticamente adotou o projeto e teve a maior parte de investimento no projeto da Footwise, que é a empresa inglesa, né? E em uma parceria com a RT, nós tendo o direito de comercializar isso, a nossa função é literalmente levar isso ao interesse do patrocinador, fazer a ponte entre patrocinador e projeto. A Associação dos Campeões Mundiais, ela já cuida dos campeões mundiais que vão participar de cada evento. Então, por exemplo, já tem um FII certo para os eventos, e dentro desse FII a gente sempre chama 3 imagens ali diferentes. Então, por acaso, em Recife tem aqui o Ricardo Rocha, que é um dos grandes nomes do futebol brasileiro e mundial. Talvez ele seja um dos grandes símbolos, um dos grandes ícones de Recife para a Copa do Mundo. Sei que tem o Rivaldo também, mas o Rivaldo ainda está atuando. O Ricardo Rocha, ele já parou faz tempo, é um cara que já tem uma imagem consolidada, não só dentro, mas fora também do futebol. O Clodoaldo, ele participou da abertura. O próprio Pelé estava na abertura em Brasília. O Cafu está em todas as exposições. O Carlos Alberto Torres já foi a 3. E assim vai sempre tentando pegar os campeões mundiais que possam trazer mais interesse para aquela cidade. A gente tenta sempre encaixar onde cada campeão mundial vai satisfazer aquele público. Então, acho que
A associação faz muito bem esse trabalho, porque eles têm uma base de dados lá enorme, sabe exatamente quem pode, quando pode, e até por questões, às vezes, de saúde, alguns campeões não podem participar, ou, às vezes, para alguns que são mais novos, por exemplo, o Belete, que é um ótimo nome, às vezes ele, por estar comentando, ele não pode participar de um evento, ou o Juninho Paulista, por ser presidente do Ituano, às vezes não pode estar presente, a gente sempre tenta buscar alguém que possa suprir, né, essa pessoa que não está podendo ir, no caso. Então, o campeão mundial só tem a função de estar presente lá e, obviamente, né, fazer um agrado ao público, tirar uma foto, dar um autógrafo. Eles sempre estão na abertura, na coletiva de imprensa, porque isso traz um valor absurdo. Ter 3 campeões mundiais na mesa, podendo falar sobre o evento junto com os diretores de cada empresa patrocinadora. É um evento bem interessante, até convido todos aí a poderem participar, a irem lá ver. Durante a Copa do Mundo vai estar no Rio de Janeiro, a gente não sabe o local ainda, mas assim que souber eu vou fazer questão de avisar vocês para que a gente possa divulgar isso. Tem bastante gente lá vendo esse evento. Na verdade, os jogadores são uma parte, talvez a mais importante dessa memória, né? São peças vivas, né? E como você bem frisou, esse interesse regional, evidentemente, faz parte da cultura do futebol, assim como a gente tem a rivalidade aí maior entre os clubes locais de cada região. Mas, apesar dessa questão do regionalismo, né, a gente vive hoje num momento de globalização, né, e a gente tem falado sempre aqui no Negócio Esporte, né, a gente bate sempre muito nessa tecla aqui, da crescente importância das redes sociais, né, que falam não só para o Brasil inteiro, mas para o mundo inteiro, levando inclusive a força do futebol brasileiro, né, além das fronteiras aqui do nosso país, né, e mais recentemente também da importância dos aplicativos nos aparelhos móveis, né, para formar mais do que um consumidor, né, transformar aquele consumidor efetivamente num fã da marca esportiva, e no caso da marca do futebol brasileiro, né? De que forma vocês têm trabalhado as redes sociais para a divulgação da exposição? Então, a exposição, ela é trabalhada não só via as redes sociais, via Twitter, Facebook, Instagram, mas também os próprios patrocinadores, eles têm o direito de divulgar dentro da sua própria plataforma. Então acaba virando um viral, né? A gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o Diego Torres, diretor comercial da RT4 Esportes, que é a empresa responsável pela exposição Brasil, um país, um mundo. Diego, eu queria voltar, você disse há pouco que a exposição ela vai estar no Rio de Janeiro durante a Copa, mas o local ainda está sendo decidido. Vocês têm a intenção de, depois de percorrer, fazer esse tour, né, pelo país e até fora do país, vocês têm a intenção, a perspectiva, né, de escolher um lugar para que essa exposição ela permaneça, né, um museu, o próprio museu do futebol? Já existe esse tipo de articulação? Então, não existe. Isso é algo que a gente ainda não parou para pensar, porque, na verdade, trabalhar 12 cidades-sedes, imagina como é que é, né? É trabalhoso, ainda mais com um pouquinho da falta de estrutura do Brasil para receber algumas coisas, então a gente acaba não tendo muito tempo para focar em outras coisas, a não ser realmente o foco atual, que é fazer uma exposição bem feita e agradar o público da melhor maneira possível. Então, nesse momento, a gente está completamente focado nas exposições que estão acontecendo nesse segundo e nas futuras até durante a Copa. Após a Copa, nós temos planos para levar a exposição para a China e estamos também trabalhando para fazer a exposição voltada para os Jogos Olímpicos. Esses são os planos atuais das exposições. No caso de ter uma exposição fixa, isso é algo que não sei se cabe muito ao nosso interesse, porque talvez perca um pouco dessa exclusividade de ser um momento único para ver esses acertos e tudo mais. É possível, sim, trabalhar a exposição de diversas formas, diversos temas. Por exemplo, temos uma exposição para o Dia das Mães, mães do futebol, com fotos, imagens, vídeos, peças de mães de grandes atletas, a mãe do Pelé, foto da mãe do Pelé com Pelé, foto da mãe do Neymar com Neymar, e assim vai. Então o que a gente faz? Em vez de criar uma plataforma fixa, a gente prefere pegar o nosso acervo
e elaborar temas diferentes, por exemplo, o tema voltado só para moda, como que a moda influencia no desenvolvimento dos uniformes de futebol, como isso anda lado a lado. Então uma exposição consegue criar toda a história, tipo um timeline, do início até o tempo de hoje, como que a moda interfere, como que a moda, a costura, né, o próprio fit da camisa. Às vezes, antigamente eram mais largas, se você pegar a Copa de 94, aquelas camisas mais largas, mais coloridas, com umas estampas bem nos anos 90. Hoje em dia as coisas são mais coladas, mais apertadas. Os caras estão com um pouquinho fora de forma, já percebe. Então, a gente prefere elaborar temas diferentes para vender, né, essas ideias para empresas de algum segmento e atuar em praticamente todos os segmentos possíveis, do que ter uma plataforma fixa. Maravilha, maravilha. O nosso convidado essa semana aqui no Negócio Esporte é o diretor comercial da RT4 Esportes, responsável pela exposição Brasil, um país, um mundo, e que está falando para a gente um pouquinho também sobre a oportunidade, né, de trabalhar a memória do futebol também como negócio. O Diego Torres, diretor comercial da RT4 Esportes. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Diego nesse bate-papo aqui no Negócio Esporte. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já aqui pela Bradesco Esportes FM. Até já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta com o Negócio Esporte aqui na Bradesco Esportes FM. Eu lembro que você pode ouvir essa entrevista novamente, né, acessando a nossa página na internet. O nosso endereço é o www.onegocioesporte.com.br, o Negócio Esporte com 2 es.com.br. Pode curtir a nossa fanpage no Facebook e também seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso endereço é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. O nosso convidado dessa semana aqui no nosso programa, falando sobre a memória do futebol como oportunidade de negócio, é o diretor comercial da RT4 Esportes, responsável pela exposição Brasil, um país, um mundo, o Diego Torres. A gente vai continuar o bate-papo com o Diego, mas antes vamos a um rápido giro pelas novidades do mundo do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. O seminário O Futuro das Novas Arenas Multiuso do Nordeste discute no dia 1º de abril em Salvador o que será feito das novas instalações construídas para a Copa do Mundo. Gestores públicos, empresários e dirigentes de alguns dos principais clubes da região prometem um esforço conjunto para transformar esses espaços em fontes de entretenimento variado. Para acompanhar os debates é necessário se inscrever na página eletrônica www.trevisan.edu.br e pagar uma taxa de R$ 140. Programada para o dia 5 de abril na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, a jornada de Medicina e Treinamentos Esportivos ganha o reforço de Zico. O Galinho vai dar uma palestra sobre o seu desenvolvimento muscular e os períodos de recuperação das lesões sofridas em 2 décadas de carreira. Uma das modalidades que mais crescem no país, a corrida de rua será protagonista de uma oficina este mês em Belém do Pará. No próximo dia 25, especialistas da área da saúde vão esclarecer aos 160 participantes diversos aspectos sobre essa prática, considerada uma aliada estratégica contra o sedentarismo no mundo. O 15º curso de Gestão e Marketing Esportivo está marcado para o dia 29 de março no centro do Rio de Janeiro. Com 8 horas de duração, a iniciativa tem o objetivo de preparar os alunos para identificarem os processos e atores da indústria do esporte. A inscrição é de R$ 295. Muito bem, de volta no nosso bate-papo hoje aqui no Negócio é Esporte com o Diego Torres, o Diego que é o diretor comercial da RT4 Esportes
responsável pela exposição Brasil, um país, um mundo. Diego, com a proximidade da Copa do Mundo e também dos Jogos Olímpicos, né, essa tabelinha entre esporte e cultura tem se mostrado aí bastante presente, né, na nossa agenda, aqui na agenda do país, né? Que tipos de iniciativas você acredita que podem ser feitas para manter essa memória viva aí da memória do esporte na cabeça dos torcedores e aí transformá-la definitivamente, né, em negócios para as empresas? Bom, eu acho que, primeiro, obviamente, a nossa exposição é uma plataforma super especial para esse tipo de iniciativa, e eu venho também acreditando muito nos projetos de instituições que tendem a usar o esporte como um meio de inserção social para crianças carentes e tudo mais. No caso, a RT Esporte, a gente criou uma instituição chamada Instituto Fair Play, e a nossa ideia é sempre trazer de volta ao mercado ex-atletas que estão desempregados, precisando fazer alguma coisa, precisando de um emprego, e nós estamos criando uma plataforma de escolinhas em volta do Rio, pelo Rio de Janeiro. É um projeto completamente novo que a gente está lançando agora, depois do Carnaval, para o mercado, e eu acho que esse tipo de iniciativa é legal. Você ter um atleta de seleção, um campeão mundial, ou então até um atleta que não chegou a ganhar uma Copa do Mundo, mas um atleta de ponta, que ele possa inspirar alguém. Assim como a exposição é um projeto inspirador, a filosofia da RT e das empresas parceiras é sempre poder inspirar através do esporte. E no momento que o Brasil está vivendo, eu vejo, particularmente, muita falta de conteúdo exclusivo, conteúdo diferente. Eu vejo as outras empresas de marketing esportivo, eu não vejo nem como concorrentes, eu vejo até como parceiros, algumas, e os projetos são bem similares umas às outras, e para mim, eu acho que isso é um pecado, porque o Brasil tem tanta natureza aí disponível para a gente usar, tanta coisa, e o esporte, qualquer país gostaria de ter esse ambiente que o Rio de Janeiro principalmente tem, uma praia que a gente possa usar para fazer algum tipo de projeto. Claro, o Rio de Janeiro é um playground a céu aberto, né? Você tem razão. Agora, já que você falou em plataformas, né? A gente sabe que assim, esse projeto das escolinhas e tal, e a exposição tem um aspecto social, né? De inclusão social, de também de poder ajudar os craques que ajudaram, que tornaram o futebol brasileiro, né, o que ele é e, de certa forma, permanecem à sombra. Mas na medida em que essas iniciativas se tornam lucrativas, começam a gerar, até como você disse, pelas empresas parceiras, pelos investidores e tal, receita, né, é claro que tem um lado também da bola dividida. Eu estou perguntando isso porque a seleção brasileira, a marca da seleção brasileira, ela pertence à CBF, né? Eu queria que você esclarecesse para o ouvinte, né, como é que é feita essa articulação. Vocês têm uma articulação com a CBF? Existe algum tipo de contrato, de acordo, de licenciamento, né? Como é que é feita essa transação para que vocês possam a gerir isso com autonomia? Então, nós temos uma amizade com a CBF, até porque nós trabalhamos com campeões mundiais, que no caso foram ex-atletas da CBF. Porém, a Associação dos Campeões Mundiais detém os direitos de gerenciar e comercializar as imagens daqueles campeões que estão inscritos na associação. A CBF não tem nada a ver diretamente com o negócio nosso. Obviamente, a CBF quiser ter algum projeto em conjunto, algum tipo de envolvimento, nós estamos completamente portas abertas. Mas nós não temos nada diretamente com a CBF, não existe nada. Apenas um bom contato, né, uma boa amizade ali por
fazer parte do mesmo... Uma boa relação, né? Uma cooperação. Uma boa relação. Bem, Diego, apesar da gente ser considerado aí, né, o país do futebol, não foi quem inventou, né, mas foi quem efetivamente fez acontecer, né, fez popularizar, né? Apesar disso, né, o Brasil investe muito pouco nesse tipo de negócio da história, né, da memória, do museu, enfim. Clubes como o Real Madrid, o Barcelona, o Boca Juniors aqui do lado, né? O Arsenal tem um museu próprio, né, com a história, os títulos, as fotos do clube. Aliás, isso acontece no futebol, mas acontece, por exemplo, nos Estados Unidos também em relação ao basquetebol, né? Entretanto, aqui no Brasil, os clubes ainda não investem muito nessa relação da memória com o torcedor. Se a gente não está enganado aqui, somente o Inter e o Grêmio possuem um museu próprio. Você acha que isso é uma questão de tempo ou os gestores ainda não atentaram para esse negócio até como uma fonte, né, alternativa de receitas para o clube? Então, acho que essa pergunta você entre um ponto que a gente estava até discutindo uma vez dentro da minha empresa. O Brasil, antes de qualquer coisa, falta ativação. Vamos supor, quando a Nissan patrocinava o Vasco da Gama, em que a Nissan ativava? A Peugeot patrocinava o Flamengo, não ativava nada, não existe uma ativação. Vou dar um exemplo curto. Na Inglaterra, na Premier League, um time como o Bolton Wanderers, que é um time médio, né? Um time ali, talvez até um pouco abaixo da média. No placar eletrônico, quando está apresentando o time, aparece lá um jogador tal. Existe embaixo dizendo, por exemplo, Gillette, patrocinador oficial deste tal jogador. Existem ativações criativas. Aqui no Brasil não existe nenhum tipo de ativação. Nós já levamos algumas propostas para alguns patrocinadores de alguns clubes para a gente ir lá fazer um museu, organizar toda a história do clube, fazer uma grande exposição para a torcida, mas às vezes a gente acaba sendo embarreirado pelo próprio marketing ou da empresa que está patrocinando o clube, ou de uma empresa que gostaria de patrocinar esse tipo de ação, ou pelo próprio clube. Falta verba, falta organização, falta uma boa gestão. Os clubes brasileiros são pouquíssimos aqueles que têm pessoas que são realmente do futebol. O futebol é uma linguagem que não é uma linguagem tão corporativa como deveria ser, né? Os grandes gestores, se você vê, o Manchester United, o dono do clube, ele não se mete com o futebol, ele se mete com a parte comercial do clube. Aqui no Brasil, os grandes presidentes de clubes já querem se envolver com o futebol, acabam virando aquela bagunça. No meu ponto de vista, o futebol jogado em campo, sim, altera muito toda a parte de patrocínio e tudo mais. Mas acho que tem que ter um time voltado para o futebol jogado em campo e para o clube em si. Como ativar a imagem do clube, a história do clube, até os próprios jogadores. Aqui no Brasil você não vê um diretor de marketing ativando os patrocinadores como os clubes lá fora, até de outros esportes. Eu não vejo isso, é muito raro, Como diz um amigo meu, né, nem todo mundo acorda na mesma hora, né? A gente percebe que lá fora os grandes clubes já entendem que essa memória é importante, não necessariamente ali com uma fonte primordial de receita, mas para você estreitar a relação e construir, né, novos consumidores, novos fãs, né? Em 2012, por exemplo, o Museu do Barcelona arrecadou 35 milhões de euros, né, com as visitas orientadas no Camp Nou. Desses visitantes, 92% eram estrangeiros. Isto é, claro, se dá em função do trabalho que o clube faz de internacionalização da marca, né, o que se reflete diretamente nos negócios. Como, na sua opinião, Diego, os times brasileiros podem trabalhar melhor a internacionalização? Acho que para a internacionalização dos clubes é preciso trabalhar com muita consciência a marca do clube, porque no final de tudo é branding, né? Os clubes são uma marca e você precisa fazer um bom plano de licenciamento para licenciar essa marca para fora. Mas se você entra no mercado estrangeiro com o produto do seu clube e começa a criar um elo com aquele público, aí sim você já começa a criar outras plataformas para desenvolver diversos projetos, parcerias entre clubes, etc. Mas eu vejo
como principal ponto, como ponto inicial da internacionalização da marca, teria que ser licenciamento. Acho que licenciamento, para mim, é o primeiro passo. Diego, eu queria voltar a falar sobre as iniciativas ligadas à memória, a exploração da memória também como fonte de relacionamento com o consumidor, de receita e tal. No início do nosso papo, você comentou que o mercado brasileiro de memorabilia, né, esse mercado, né, que gira em torno da memória, do patrimônio e tal, como uma fonte de receita, como uma fonte de relacionamento, né, ainda está muito aquém do que a gente observa, por exemplo, nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa e tal. Como é que a gente pode encurtar essa distância? Eu queria que você fosse assim, bem objetivo, desse alguns exemplos de como é que a gente pode encurtar essa distância. E se vocês se inspiram em algum modelo, em alguma iniciativa em especial lá de fora? Eu acho que o primeiro passo para encurtar a distância no mercado, né, como a gente falou anteriormente, bom, eu vejo os Estados Unidos como um grande exemplo. Você pega o Michael Jordan. Até hoje, a Nike lança, né, uma versão nova cada ano do tênis do Michael Jordan. Isso aí, para mim, é incrível. É como se até hoje a Puma lançasse uma esteira nova do Pelé King. Acho que eles lançam assim com não com tanta ênfase quanto a do Michael Jordan. Mas nos Estados Unidos existem lojas, existem sites voltados para aquilo. No Brasil não tem muitas plataformas de memorabilia. Tem nos Estados Unidos aquelas crianças que eram meio malucas, que elas não abriam o pacotinho de cards de beisebol e basquete e futebol americano, né, que tá lá, eles cresceram e agora estão vendendo por valores surreais, aquilo ali, aqueles cards de 1960, 50, 70, não sei. Mas no Brasil não tem isso, não faz parte do nosso DNA. Então é até difícil encurtar, mas acho que o ponto inicial é como iniciar essa filosofia de memorabilia no Brasil. Foi aí que começamos mesmo a exposição, foi trazer de volta, né, esse brilho que, por exemplo, eu infelizmente não vi o Pelé e não vi o Carlos Alberto Torres jogar. Eu gostaria, né, de repente ter visto essa grande seleção que foi a seleção de 70. Então, você criar uma plataforma onde um avô possa levar um neto, um pai possa levar um filho e dividir aquele momento histórico, é algo interessante. Então, eu acho que, graças a Deus, a gente está tendo essa oportunidade de poder trazer isso ao público, dar um pouquinho de valor, né, à história do futebol brasileiro e também aos campeões mundiais. E eu acho que, literalmente, o povo brasileiro está se reeducando, né? O Brasil está vivendo um momento diferente, o mercado está vivendo um momento diferente, agora com Copa do Mundo, depois vai ter as Olimpíadas, né? E é necessário esse tipo de conteúdo, para o público entender também o que é esses eventos, o porquê que o Brasil é penta, de onde nós viemos, né? As nossas raízes do futebol e tudo mais. Diego, você citou aí um caso, ou um exemplo interessante, não chega a ser um caso, porque na verdade é bastante genérico isso, que é a questão do card, né? Que pra gente aqui é a figurinha, né? A figurinha que faz parte ainda da vida de muitas crianças e fez parte com certeza da nossa infância aí durante vários campeonatos brasileiros e também durante algumas Copas do Mundo. E é importante até aproveitar esse exemplo para a gente fazer aí uma observação que talvez o álbum de figurinhas seja a peça de memorabilia aqui no Brasil mais cultuada, né, ainda, além das camisas, né, ao longo dos anos. E nós tivemos aí, especificamente em relação ao álbum de figurinhas, um processo judicial movido pelos ex-jogadores que ganhou espaço, né, um grande espaço na mídia, por conta do processo movido contra a editora Abril em relação à utilização indevida, né, das imagens dos jogadores.
Você acha que também os jogadores, né, o mercado de um modo, ainda não estão, os jogadores não estão preparados também para lidar com essa questão da imagem e da memória, né, que eles vão escrever? Na verdade, estão escrevendo a história também do principal esporte brasileiro. Você acha que ainda há também uma carência dos jogadores em relação a esse tipo de olhar pelo negócio e pela memória? Completamente. Eu acredito que o marketing esportivo é muito novo no Brasil, né? Acabou de chegar. Você não vê as faculdades todas com marketing esportivo nas grades de curso. Você não vê os grandes diretores de marketing esportivo com uma base acadêmica de marketing esportivo, com grandes experiências em marketing esportivo. A maioria das pessoas vem do mercado corporativo e incorporam isso no esporte. A falta de gestão é uma falta de gestão total no mercado inteiro, mas aos poucos ela vai se profissionalizando, é natural isso. E eu acredito que sim, os atletas precisam de uma gestão 360, onde não só o empresário dele, mas talvez o agente de marketing dele, o diretor de marketing da imagem dele, possa cobrir, né, até que o atleta não tem tempo para ficar cuidando de tudo. Ele precisa de um corpo ali por fora para poder cuidar desses outros interesses. Quando o atleta está em campo, ele tem que focar, né, em não tomar gol e fazer gol. Essa grande filosofia. Eu vejo, por exemplo, o Carlos Alberto Torres, Ricardo Rocha, Alexandre Torres, esses atletas estão sempre ao meu redor, que nós fazemos gestão da carreira deles. A gente tenta fazer sempre o 360 deles. A parte legal, a parte de marketing, a parte de publicidade, RP. Então é importante que os atletas estejam bem assessorados, na minha opinião, porque não adianta nada você ter uma gestão de marketing e o atleta não entender o que você está querendo passar. Uma mão de duas mãos. O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o diretor comercial da RT4 Esportes, a empresa responsável pela exposição Brasil, um país, um mundo. A gente está falando um pouquinho aqui sobre a memória do futebol e como a memória do futebol pode ser usada também na articulação, né, da geração de negócios relacionados ao marketing esportivo. É o Diego Torres, diretor comercial da RT4 Esportes. A gente faz agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Negócio Esporte pela Bradesco Esportes FM. Não sai daí, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. De volta pela Bradesco Esportes FM, você está ouvindo o Negócio é Esporte e o nosso convidado dessa semana é o diretor comercial da RT4 Esportes, Diego Torres. O Diego é responsável pela exposição Brasil, um país, um mundo, né? E a gente está falando aqui um pouquinho sobre a questão da memória do futebol, gerando oportunidades relacionadas ao marketing esportivo. Diego, como a gente falou, né, os clubes e as instituições do futebol brasileiro trabalham de forma mais tímida ainda, de uma forma ainda tímida, né, em relação às preciosidades históricas do país mais bem sucedido nos gramados, né? E é claro que o Museu do Futebol em São Paulo foi um avanço, mas ainda é muito pouco, né? Como é que a gente pode encurtar essa distância entre a memória do futebol e a valorização importante não só dos negócios, mas também a preservação da nossa história? Bom, como você mesmo disse, é pouco, né, o Museu do Futebol, mas já é um início, já é um ponto inicial. É um bom começo. Eu acredito que se os grandes patrocinadores de cada clube investissem, né, na ativação via um museu do próprio clube, acho que isso aí também seria legal. Se cada clube pudesse ter seu próprio museu, assim como a gente conversou anteriormente, isso já seria outro ponto positivo. E assim ia criando a cultura não só de memorabilia, mas também de trazer de volta a história
do futebol brasileiro, por cada clube, por atletas, e assim vai. A gente sabe que hoje, né, os games, né, são uma porta de entrada muito forte, né, dos novos torcedores, né? Eu tenho um exemplo, inclusive, na minha casa, né? Meu filho, ele adquiriu uma cultura, né, no futebol muito em função do videogame. E vocês têm algum tipo de ideia de pegar essa carona aí nos games e tal, nos próprios aplicativos, como observou o Sérgio há pouco, né, para multiplicar, disseminar essas grifes do passado? Games, não, mas aplicativos, sim. Os apps são, acho que uma das melhores plataformas hoje em dia, porque as pessoas não vivem mais sem o seu telefone celular. Isso aí já virou parte do corpo, né, praticamente. Estão sempre ali interagindo com o celular praticamente 24 horas por dia. Então, os apps, nós já temos algumas ideias, algumas já estão avançadas, já estão sendo desenvolvidas, mas infelizmente não pode dizer no que é. A gente vai lançar isso, né, de uma maneira um pouco mais elaborada. Em 2006, Diego, surgiu a Associação dos Campeões Mundiais de Futebol do Brasil, né, criada pelo filho do ex-goleiro Gilmar, né, o Marcelo Izar Neves, né, o ex-goleiro Gilmar, que foi bicampeão do mundo em 58 e 62, né. Para quem não conhece, essa entidade tem como objetivos básicos promover o reconhecimento de quem tanto fez aí pelo futebol brasileiro e garantir também, né, uma melhor condição de vida, né, uma vida mais confortável, né, depois, no final da carreira desses profissionais, né. E a associação realiza leilões de camisas, exposições de fotos, vídeos pessoais de jogadores, enfim. Você acha que somente a imagem desses campeões, por exemplo, é suficiente para atrair o público, pela sua experiência, né? Como é que é a relação do público com a imagem do ex-jogador? Então, eu acho que a imagem, com foco da televisão hoje, sendo praticamente nos players que estão atuando no mercado, então, por exemplo, com os atletas que estão jogando ainda, essas imagens dos campeões mundiais, da associação, acaba virando um pouco exclusiva, porque eles não estão na mídia 24 horas, não estão toda semana aparecendo na televisão, nas folhas impressas ou até digitais. Então acredito que essa acaba sendo até um negócio, acaba gerando um negócio a nosso favor, né? É um fator que a gente trabalha isso de uma maneira bem delicada, assim, na verdade. A gente tem que promover, né, isso e ao mesmo tempo tem que ser exclusivo, não pode ser algo que seja de fácil acesso, até porque senão perde um pouco a graça também. Então, eu acredito que esses campeões mundiais que a gente tem trabalhado, de 58 até 2002, eles com certeza são ex-atletas com características históricas. E isso é raro, isso é completamente exclusivo. Por serem imagens exclusivas, eu acho que acaba atraindo o público, tenho certeza que acaba atraindo o público. Não é todo dia que você pode deparar com um campeão de 70, de 62, né, de 94. Então, se você vai para uma exposição novamente em Recife e você pode tirar uma foto com o Ricardo Rocha, né, com o Carlos Alberto, com o Juninho Paulista, isso é legal pra caramba, levar uma cara em seleção para eles poderem assinar. Isso aí leva, eu acho interessante. A gente sabe que há uma tendência, né, crescente, né, de iniciativas ligadas a experiências singulares, quer dizer, não é mais a contemplação do ídolo, né? Você está ali junto do ídolo, né, podendo ter uma experiência inusitada de treinar com ele, jogar com ele e tal, bater uma bola. Vocês também tendem ou vocês tendem a pegar essa onda também, e eu te pergunto, quer dizer, para chegar até esse ponto, primeiro tem que conhecer, né? Como é que vocês pretendem fazer com que, sobretudo as novas gerações, né, possam conhecer melhor esse patrimônio, né? Além da exposição, que outras iniciativas vocês pretendem aí
adotar para que as pessoas, os jovens, possam conhecer melhor esses ídolos, né, esses jogadores do passado e assim, né, poderem curtir, se sentir, desejar, né, estar com esses jogadores. Então, como a gente estava conversando, eu acho que a exposição é um ponto inicial para a gente trazer de volta a memória, né? Todos esses campeões mundiais e toda a história que eles têm. Obviamente, as redes sociais, né? O mundo digital está sendo desenvolvido, nós estamos desenvolvendo isso. Não só por páginas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, fazendo alguns bate-papos, alguns outros eventos, mas também é necessário a gente, como nós estamos fazendo, está trazendo de volta produtos, né, onde as pessoas possam comprar uma réplica, né, oficial de uma camisa de 70, de repente Carlos Alberto Torres, uma camisa de 94 do Ricardo Rocha, né, do Romário, do Bebeto. Então não só via informação e exposição, mas também por produtos. Falando em produto, Diego, uma curiosidade, que tipo de produto é mais concorrido nessas exposições, né? Gera mais público, gera mais atração? É a camisa, é a bola de antigamente? E se for a camisa, que camisa costuma ser a mais concorrida? Bom, o Pelé é sempre o rei. O Pelé é o Pelé em tudo. Você poder tirar uma foto lá da camisa do Pelé ali é sempre muito concorrido. A blusa do Cafu, que é 100% do Jardim Irene, é uma blusa também que é super especial. É uma blusa que ele cedeu não, na verdade, emprestou durante o tempo da exposição para que a gente pudesse expor. A bola de 70 do Carlos Alberto Torres, a medalha de 70, né? Também todo mundo que está ali perto. Uma chuteira da Copa de 50, a gente expõe ela literalmente ao lado da chuteira do Neymar para você ver a diferença. Isso aí também chega a ser quase surreal, né? Tipo, como a tecnologia consegue melhorar o desenvolvimento do esporte. Então tudo que nós temos lá nas exposições é equilibrada a concorrência, porque tem tanta coisa interessante que quando você passa por uma peça, você já vai para outra já com outros olhos. Então graças a Deus a gente conseguiu criar algo que fosse interessante do início ao fim. Muito bem, o nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o diretor comercial da RT4 Esportes, Diego Torres. A RT4 Esportes é responsável pela exposição Brasil, um país, um mundo. E a gente está chegando agora no final do nosso programa e está na hora do nosso Apito Final. E no nosso apito final com o Diego Torres, diretor comercial da RT4 Esportes. Diego, eu vou começar perguntando a você sobre uma jogada de mestre, Diego. Bom, jogada de mestre, acho que foi o gol do Capeta em 1970. Aquilo ali foi um grande trabalho em equipe. Isso aí foi lindo, foi uma pintura, foi uma obra de arte. Muito bem, e uma bola fora? Uma bola fora, infelizmente, eu diria que foi o estádio em Curitiba, né? Toda a situação de não ter conseguido terminar tudo dentro da data limite, o João Val tendo que ir lá e botando todo mundo... Eu fiquei tenso com isso, achei que foi um pouquinho... foi realmente uma bola fora. Diego, uma zebra. Uma zebra, eu diria que o Diego Costa, aquele brasileiro do Atlético de Madrid, que joga pela seleção da Espanha, e ter largado a Nike e do Adidas, né? Duas grandes empresas concorrentes aí, largou uma, foi para outra, já fez um comercial, isso aí foi completamente inesperado. Muito bem, para a gente fechar, Diego, uma aposta. Uma aposta, minha aposta acho que é o Felipe Coutinho na seleção brasileira, para a Copa de 2014 agora. Você acredita que ele ainda será convocado? Eu tô apostando nele, cara, eu gosto dele, eu acho que ele merece uma chance. É um lobby que eu tô fazendo para ele aqui, na verdade. Tá certo. Muito bem, quero agradecer aqui a participação do diretor comercial da RT4 Esportes. A RT4 Esportes é responsável
pela exposição Brasil, um país, um mundo, trazendo de volta aqui a memória do futebol brasileiro, a história do futebol brasileiro, para que todos possam conhecer um pouco, né, daqueles heróis do passado que trouxeram alguns dos nossos títulos mundiais. O Diego Torres, diretor comercial da RT4 Esportes, que participou aqui conosco essa noite. Diego, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite, Diego. Um abraço. Boa noite, muito obrigado. Queria dizer que foi uma honra e um grande, imenso privilégio estar aqui com vocês. Obrigado. Muito bem, depois do bate-papo com o Diego Torres, né, onde a gente discutiu um pouquinho sobre como a memória do futebol, a memória do esporte pode ser usada também para alavancar novos negócios, está na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Como citamos no programa de hoje a Associação dos Campeões Mundiais, o Caixinha lembra uma peça publicitária estrelada por um desses jogadores, o tetracampeão Bebeto. No comercial da Havaianas, o ator Luiz Fernando Guimarães, no papel de repórter, invade a casa do ex-jogador para mostrar que ele também usa sandália. Vamos ouvir. Vem. Aqui é a casa do Zé Roberto? Sim. Tá, dá licença. Que Vem. Que é isso, moço? Ô, Bebeto. Que é isso, velho? Você tá maluco? Não, desculpa, Evasão. Tá cansada, descansando. Aqui, Bebeto, no aconchego do seu lar, aliás, um belo lar, hein? É isso, Pronto. cara. Isso aqui que a gente quer mostrar, moço. Os pés do Bebeto de Havaianas. Quando a gente diz que todo mundo usa Havaianas, isso inclui o Bebeto. Era só perguntar, né? Perguntar o quê? Com vocês tem que marcar em cima, senão que nem pênalti. Pergunta de um lado, repórter do outro. Bem, esse comercial de 1993 é uma produção da agência Almap BBDO. E você pode ver e ouvir essa e outras peças publicitárias garimpadas aqui no nosso programa, acessando a nossa página na internet. Anote aí o endereço: www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o Negócio Esporte dessa semana, que teve a produção e edição de Carol Farias. Um abraço e uma ótima semana a todos. A gente volta na próxima segunda, sempre às 10 da noite, com um programa inédito aqui na Bradesco Esportes FM. E lembrando para você que as reprises também do nosso programa, aos sábados e domingos, às 9 da noite. Uma ótima semana a todos e até a próxima com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.